dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da palavra. Hoje, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, e nós vamos hoje refletir na nossa leitura orante como está a minha intimidade com Deus. Como o leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu queres, podes me curar. E Jesus ele disse: eu quero. Será que eu estou tendo essa intimidade com Jesus para falar mesmo aquilo que está dentro do meu coração? A minha intimidade com Deus? Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, seu joinha, a você colocar os seus comentários, para nós a cada dia mais podermos melhorar a nossa leitura orante, para que juntos possamos a cada dia estarmos mais na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar a sequência de Pentecostes pedindo: vinde Espírito Santo, emite um raio de luz celeste, vinde Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações, consolador nosso, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei de vossos fiéis, sem a vossa força não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde e o perene gaude. Amém. Que a força do Espírito Santo possa estar sobre nós, nos dando força, saúde e sabedoria. Amém. E hoje a palavra de Deus está em Mateus 8, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa nossa caminhada no Evangelho de São Mateus, nós chegamos ao capítulo 8. Então, só lembrando mesmo como que nós já começamos essa caminhada por São Mateus, o primeiro momento é falando mesmo sobre a infância de Jesus, depois os princípios da missão de Jesus, depois o sermão da montanha. Jesus subiu a montanha e vai dizendo sobre as bem-aventuranças, depois Jesus vai falando sobre a esmola, a caridade, o jejum, vai dando diversos conselhos, e agora Jesus desce da montanha. E agora vai iniciar esse ministério de Jesus na Galileia. Lembrando que a Galileia, no tempo de Jesus, existe como se fosse uma parte norte da Galileia, que é essa parte montanhosa. E a parte sul da Galileia é como se fosse uma planície, que é onde como se fosse, há muitas plantações, há também a parte de criação de gado nos vales e planícies. E Jesus acaba de descer da montanha e ele encontra um leproso. O leproso, na época da Palestina, do tempo de Jesus, era uma pessoa que sofria, hoje a lepra tem o nome de hanseríase. É uma doença que começa como se fosse corroer os membros, dá também como se fosse feridas pelo corpo. E nesse momento, lá na Palestina do tempo de Jesus, era uma doença que não tinha cura. E quando a pessoa era detectada com lepra, havia como se fosse 3 tipos de exclusão. A primeira era a exclusão geográfica. Se a pessoa era leprosa, ela deveria sair da sua casa
e ir para um lugar onde só haveria leprosos, que seria o Vale dos Leprosos. Também, a pessoa que era considerada leprosa, ela agora ia ter uma exclusão social, ou seja, ninguém conversava com quem tinha lepra. O leproso, ao longe, ele tinha que sair como se fosse gritando impuro, impuro. Ninguém chegava próximo a um leproso. E a outra exclusão era a exclusão religiosa, porque todos aqueles que eram considerados leprosos, para a população, seria uma pessoa que tinha como se fosse cometido um pecado muito grave e Deus havia castigado com a lepra. Então essa pessoa era uma pessoa que não merecia a saúde, por isso que ela estava doente, porque ela era uma pecadora. E o leproso sofria muito, porque ao ser detectado, ele iria ser como se fosse expulso do convívio social. E Jesus, depois de tantos conselhos, depois de Jesus de tanto falar desse reino, agora vem como se fosse uma atitude concreta de Jesus diante desse leproso. E esse leproso fala: Jesus, se tu queres, eu posso ser curado. E Jesus, ele toca nesse leproso, ou seja, naquilo que é impuro. Jesus tocou e disse: eu quero, seja curado. E o leproso foi curado. E é interessante que Jesus fala assim: vê que não digas a ninguém. Porque só o sacerdote é que poderia fazer a inserção novamente desse leproso no convívio social. Então Jesus falou assim: olha, não adianta você ficar conversando com as pessoas dizendo que você foi curado. Vá direto em quem pode resolver o seu problema. Vá ao sacerdote e ele vai analisar toda a lei de Moisés, vai ver que você está curado e agora você vai ser inserido novamente no contexto social. Você novamente vai voltar ao seio da sua família. Você novamente vai poder participar dos cultos da sinagoga. E agora eu queria te convidar a nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? E o que ficou muito, muito forte no meu coração é Jesus disse: vê que não digas a ninguém. Vá, porém, mostrar-te ao sacerdote. Vê que não digas a ninguém. E é isso que eu comecei a pensar. Quantas vezes nós, a começar em mim, ao invés de eu dizer a Jesus, eu vou dizer às pessoas. A gente às vezes vai reclamar das pessoas com outras pessoas, não é? Às vezes você trabalha, você vai reclamar do seu patrão com outro colega de trabalho. Às vezes você reclama com o seu esposo sobre o seu filho, reclama com o seu filho sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. E Jesus, ele disse: vê que não digas a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote. Então, às vezes eu estou dizendo para pessoas que não podem resolver o meu problema, mas Jesus pode resolver o meu problema. Então eu tenho que dizer a pessoa certa. Em Mateus 6,6, que é essa caminhada de Mateus que nós estamos fazendo, Jesus ele disse: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo, e Ele vai te ouvir. Será que eu tenho primeiro, antes de reclamar, antes de dizer a alguém, eu tenho dito a Jesus? E é isso que eu queria te convidar, para nós irmos já para o nosso terceiro passo, que é o passo da oração, que a gente pudesse contar para Jesus tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que tem sido mesmo luta no nosso coração. E é isso que eu queria te convidar a nós orarmos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em Tua presença e todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, eu quero estar agora na Tua presença, apresentando, Senhor, a minha casa, a minha família, cada um dos que habitam nela, Senhor. Te pedindo mesmo, Senhor, derrama sobre a minha casa toda a bênção necessária. Derrama sobre o meu trabalho, Jesus. Derrama sobre o meu estudo. Derrama sobre o meu ministério. Derrama, Senhor, sobre o nosso grupo de oração Apóstolos do Cristo Rei. Derrama, Senhor, sobre o nosso ministério de formação. Derrama sobre a Arquidiocese de Belo Horizonte. Derrama, Senhor Jesus, toda a Tua unção sobre a Tua igreja, Senhor. Sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre os bispos, sobre o clero.
Senhor, tira de nossos lábios, a começar em mim, toda murmuração e reclamação, mas que agora eu coloco tudo diante da tua presença. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação, que é quando eu me coloco diante da presença do Senhor para eu ouvir o que Deus tem a dizer. E eu sempre gosto muito de orar e sempre o Senhor às vezes coloca uma música que me ajuda a rezar. E uma música que me ajudou a rezar e me ajuda a rezar com essa leitura orante é uma música da Marília Mendonça, da Marília Melo, que fala assim: intimidade. Como está a minha intimidade com Deus? Intimidade é o que eu preciso. Falar os meus segredos, ouvir os seus desejos e em teu coração mergulhar. Já pensou? Eu estar agora na presença do Senhor, eu falar os meus desejos, aquilo que está no mais profundo de mim, eu vou falar para Jesus. Mas eu vou ouvir também o que Deus deseja de mim. E mergulhar nessa graça de estar na presença de Deus. Selar com Deus uma aliança que nenhuma luta romperá. Senhor, em tua presença eu quero estar. Que o Senhor possa mesmo nos abençoar para que a gente possa ter essa vida de intimidade com Deus. E aí buscando o que é intimidade? Intimidade é amizade, é proximidade, é tranquilidade e aconchego. Que possamos estar mesmo aconchegada nos braços do Pai. Pedindo a Jesus: Senhor, me dê essa graça de sermos íntimos com Deus. E toda leitura orante a gente sempre faz um propósito de vida. E é isso que eu queria que você fizesse mesmo, como se fosse uma reflexão, pedindo ao Senhor: eu tenho falado para Deus aquilo que é o mais importante? Ou eu tenho falado para os outros aquilo que eu deveria falar com Deus? Porque às vezes eu tenho falado com quem não pode resolver o meu problema, porque todos os problemas quem pode resolver é Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos dar um dia muito feliz e muito fecundo para a glória de Deus Pai. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.